Boa tarde, tudo bem com você? Todos que nos acompanham, uma delícia, um prazer imenso, né, poder retomar essas entrevistas, essas prosas boas, com pessoas tão especiais, tão legais, que fizeram parte dessa história. Nós estamos retomando, né, as entrevistas dos 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, né, uma conquista da comunidade, uma conquista da população de Belo Horizonte, e a gente vai trazer algumas pessoas assim que foram figuras chaves para que esse equipamento, né, ele fosse fortalecido, ele hoje está dentro dessa política de cultura, sempre esteve, e da forma como está, um espaço muito especial na região norte de Belo Horizonte, né, próximo à Lagoa do Nado, que também a gente já fez aqui um trabalho bem bacana sobre a história dos 30 anos do Centro Cultural Lagoa do Nado, e hoje a gente está aqui com esse mestre encantador, contador de histórias e brincante. Se apresenta para nós, meu querido mestre, qual que é o seu nome, qual que era a sua função nesse Centro Cultural São Bernardo? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu nome é José Faria Júnior e eu sou um brincante, né? E a minha função sempre foi essa da cultura da infância, né? Dos brinquedos, brincadeiras, né? Em que os meninos criam, recriam e no convívio do dia a dia com alegria e liberdade. Então, a minha função no Centro Cultural era essa, de brincante, de ir, através da Secretaria de Cultura, brincar nesse terreiro e nisso investigar esses segredos também que nesse local tinha, né? O mestre, quando foi que você começou a brincar naquele território, especificamente no Centro Cultural São Bernardo? Foi logo depois da inauguração, né? Em que eu estava, nesse período, eu estava brincando um pouco, estava brincando em Santa Luzia, e eu sou chamado para a Secretaria de Cultura, né? Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, porque a gente vem, descobre esses segredos dentro do Centro de Referência da Cultura da Infância, e logo depois eles dão essa função, porque os meninos, as bibliotecas, os centros culturais, o coração dela era essa biblioteca. E os principais, o público da biblioteca eram as crianças. E como a gente era um brincante, a gente estava começando essa formação de brincante, aí nós pegamos e começamos nesse processo de ir brincar na oficina de brinquedos e brincadeira. Eles inventaram a oficina de brinquedos e brincadeira, e a gente começou a ir brincar nesses centros culturais, nesse intuito de brincar e também investigar esses segredos também da cultura da criança nas regiões que já tinham os centros culturais. Seu microfone, Grace. Libera seu microfone. Oi, desculpa, meu microfone eu fechei porque os meus pets estavam fazendo a festa aqui. Olha lá, tá vendo? Só ouvir minha voz, eles começam. E aí, mestre, foi na década de 90, não foi? Porque nós já estamos completando aí, né? Completamos 30 anos, o centro comemorou 30 anos em dezembro deste ano, né? Foi 1900, na década de 90, final da década de 90, né? Porque em 99, 98, 99, por aí, que começou essa disseminação dessas oficinas acontecerem, que elas aconteciam nos acampamentos, né?
com a Delcine, e aí elas passaram a ser executadas dentro dos centros culturais. E a gente foi pelas regiões. Lá. E aí, mestre, qual que foi a sua primeira impressão quando você chegou lá no Centro Cultural São Bernardo? Fala para nós. A impressão foi que a gente tinha pouco espaço, o espaço era pequeno, tinha biblioteca, e ali, que não dava conta de acontecer nada dentro daquela biblioteca, a gente tinha que acontecer no terreiro da biblioteca, que era a praça. E ali a gente começou a fazer aquelas brincadeiras com os meninos ali na praça. E logo depois se lança o Festival de Peão. E aí começam esse processo todo nos centros culturais, nessa investigação. Mas ali a gente tinha a praça, e com algumas restrições de algumas pessoas e tudo, mas a gente brincava ali na frente do centro cultural, no espaço que a gente tinha. Pois é, porque tem uma história curiosa, né? Que esse espaço com a qual você se refere, ele era um local extremamente pequeno, né? A primeira sede do Centro Cultural, não é isso? Isso. Tinha uma discussão toda em torno da polícia militar ocupar, né? PPO, o espaço lá, né? E aí a comunidade, juntamente com algumas figuras aí do poder público, né? Conseguiram fazer com que mudasse esse outro, digamos, uso para o espaço. Então, você está dizendo que, assim, era tão pequenininho que aí vocês tinham que brincar fora do espaço do Centro Cultural, não é isso? Isso. A gente tinha que nos virar ali, mas era legal, porque aquilo ali era um quintal, né? Que era um lugar pequeno, mas que era esse quintal que os meninos usavam também, né? Por muitos, né? E até mesmo algumas árvores eram plantadas por algumas pessoas da comunidade, né? Em que até tem a vez que a gente ia fazer uma gangorra, aí eles tinham essa restrição, que a gente não podia colocar uma corda ali mas as árvores eu tive que convencer o moço, que eu esqueci o nome dele, em que para a gente colocar uma gangorra, uma corda para a gente balançar ali naquela frente daquele centro cultural. Que delícia! Ô, mestre, e me conta aqui, quais que foram as mudanças que ocorreram? Porque até então, até hoje, também você, né, como brincante aí, contratado pela Escola Livre, né, de Artes, que é o Arena da Cultura, você trabalha em vários centros culturais, em todos os territórios, né? Todos os centros praticamente, né? Então, mediante você que estava lá no iniciozinho, que passou por toda essa modificação, depois pegou a obra, né, já que foi no orçamento participativo na nova sede onde está instalado hoje o Centro Cultural, como que foi? Fala para a gente, quais foram as principais mudanças que ocorreram ao longo desses anos, que foram assim, perceptíveis para você? Eu vejo que aquilo ali, eu acho que foi uma conquista, o novo Centro Cultural, ele era o quintal que os meninos brincavam, né? Os meninos, eles saíam, eles iam para as oficinas de brincadeira ali, mas no decorrer porque tinha 2 vezes por semana, e no decorrer dos outros tempos, eles brincavam nesse lugar hoje que é o Centro Cultural, onde tinha as mangueiras, onde tinha todo aquele processo, então era quintal dos meninos. E aí o Centro Cultural vem e ocupa, aí se faz esse prédio e ocupa esse lugar, mas ali os meninos aí vinham e contavam isso pra gente, porque era um lugar que eles brincavam, né? Essa contação mesmo acontecia, que a gente sentava, a gente, já visto que estava na gangorra, fazia, porque lá a gente sai daquela praça, daquele lugar onde era pequeno, e depois vem para esse outro lugar que tinha que era um quintal maior, né? Que tinha várias árvores, tinha mangueira, e aí, assim, e tinha uma polêmica. Qual que era a polêmica? A polêmica era que eles passavam a não poder mais arrancar manga.
Porque eles jogavam a pedra na manga e aí caía no quintal do vizinho, caía no telhado do vizinho. Telhado do vizinho. E aí e aquela era uma polêmica toda, que aí já tinha o porteiro e tudo, e eles assim tinham aquele receio. E aí a gente começou a pegar e pensar nisso também. Como é que a gente vai? Tem manga, tem isso, a gente tem que também tem comer criança. Isso. Aí a gente começou a pegar e montar. Eu levava uns rolos de barbante e a gente começava a amarrar umas pedras no rolo de barbante e jogar para cima. Aí ela pegava e enrolava nas galhas das mangueiras e a gente puxava. Pronto, e aí resolvia um pouco do problema. Aí a gente derrubava as mangas, a gente pegava e catava e ia comer, mas era assim, porque isso. E aí o pessoal ficava nessa polêmica de, não, gente, mas era o quintal dos meninos, os meninos faziam isso, por que agora não pode fazer? Vamos inventar Aí inventamos essa polêmica, que a gente tentou várias coisas, não tinha conseguido, mas a gente inventou. Que legal! Ô, mestre, e fala pra gente, qual que foi, assim, qual ou quais momentos que mais te marcaram na sua trajetória de brincante, naquele espaço, naquele lugar? Eu tinha uma menina que chamava Duda, a Dudinha. Duda. Até não, ela tá ainda, ela vai no Centro Cultural, mas hoje era uma moça, né? Olha lá a foto, mestre. Olha essa foto, que coisa mais linda. Que lindeza. E a Duda... A Duda tá aí? Eu cheguei até... Hã? Ela tá nessa foto? Não sei, eu não estou dando conta de ver isso, não, mas eu acho que sim. Depois, Marco vai mandar essa foto aí para você tentar identificá-la aí. A Duda era uma... Porque eu convivia com ela direto, e assim, vinham os adolescentes, porque eram os adolescentes que faziam aquilo ali do quintal. E a Duda convivia com todo mundo. O pessoal era muito forte, os meninos a realidade deles era muito dura, né? E a Duda, ela tinha um coração de ouro, mas só que todo mundo falava mal da Duda. E ela era a menorzinha de todas, que os meninos vinham com aquela confusão, e tudo, as irmãs dela, todas elas maiores do que a Duda. E aí a gente foi para construir um boi ali. Boi, e a Duda foi que mais que construiu esse boi com nós ali. Que ela ficou mesmo ao boi e tudo. E ali eu achei assim, uma coisa linda dela, em que depois, quando o boi está pronto, aí todo mundo queria entrar nesse boi. Aí eu falei assim, gente, é o seguinte, não é justo isso. Vocês, a Duda que mais colocou a mão nesse boi. Então, é ela que vai entrar primeiro nesse boi. Se ela não quiser entrar, ela vai escolher quem vai entrar nesse boi. Porque, mais justo que seja, ela que colocou a mão no boi e ajudou a construir todos os santos dias. Simbólico, Duda, né, mestre? A Duda vem e deixa todo mundo entrar, escala todo mundo para entrar no boi. Todo mundo entrou nesse boi, brincou com o boi e tudo, e ela foi a última a entrar nesse boi. Ela foi a última. Então, eu acho assim, uma generosidade muito grande. E quando alguém, em algum tempo, ou qualquer outro brincante, falava mal da Duda, eu ia em defesa dela. Eu falei, não, vocês estão totalmente errados. Que a Duda tem um coração de ouro. Mas, assim, é uma paixão que a gente tinha naquele quintal, né? Ô, mestre, é interessante você contar, né, essa história aí da Duda, e a gente é perceptível, né, até pelas fotos, enfim, uma diferença que eu percebo, né, enquanto meu olhar, né, me corrija se eu estiver equivocada, porque como eu trabalhei muitos anos na Lagoa do Nada as crianças sempre iam com os pais. Você não via criança transitando lá sozinha. E quando via,
a gente já acionava, já preocupava, enfim, pelo local, pela estrutura, por um parque e tudo. E no Centro Cultural São Bernardo, não, né? Praticamente, você falou, com essa coisa da realidade muito dura. Então, muitas vezes, os pais, mães, né, trabalhando fora o dia todo, até em muitas situações de cárcere, né, de privação, né, de liberdade, enfim, os meninos ficavam realmente sozinhos no Centro Cultural, com irmãos, irmãs, enfim, né? Isso era uma característica do centro, não era? Me fala aí, aqui, a sua impressão, se era realmente isso. Eu achava assim até engraçado, porque eu chegava lá, os meninos estavam brincando já estavam no centro, ocupando esse espaço do centro cultural, ali no quintal e tudo. E eu chegava e olhava eles, colocava a minha sacola, a minha caixa ali, e ia brincar com eles, porque já estavam brincando. Eu não tinha eu só ia nessa parte de participar daquela brincadeira. Então, aí eu vinha, participava, aí tinha mais coisas para a gente brincar, peão, corda, a gente fazia gangorra, depois tirava a gangorra e tudo. E ali, quando eu saía, os meninos continuavam naquele processo da brincadeira, até mais tarde. Então, eles continuavam naquele processo. Então, eu ia ali só participar daquela brincadeira. E que depois eu comecei a pegar e quando chega a Escola Livre de Arte, eu falo assim, gente, aquilo não é uma oficina, aquilo é um encontro. Todos os lugares que eu vou é um encontro. Eu vou, encontro com os meninos, a gente brinca de tudo, coloca à disposição tudo que temos, e ali a gente brinca com o que eles têm também, e depois eu vou embora e continuo ali. Então, no outra semana eu volto, aí eu encontro a mesma coisa, é um encontro com os meninos. E aí o Bobira vai perceber essa questão do encontro de brinquedos e brincadeira. E aí depois que a gente se torna o encontro da cultura da infância. E hoje faz parte, né, da linha de patrimônio, né, do Arena da Cultura, né? Está dentro da área de patrimônio. Encontros para brincar, que chama hoje? Um encontro de brinquedos e brincadeira. Esse encontro, e ele acontece em todos os centros culturais, e até mesmo agora mais alguns equipamentos em que a oficina de brinquedos e brincadeira vai acontecer. E que é esse encontro de brinquedos e brincadeira. Ô, mestre, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, delícia conversar com você, está sendo muito gostoso revisitar essa história, e querendo ou não, mexe, né, com essa memória afetiva nossa, né, essa coisa da brincadeira, de pular pé de árvore, subir no pé de árvore, pegar fruta no quintal do vizinho, né, e essa troca que eles proporcionavam também para você, que é uma generosidade, como você falou, né, a questão da Duda, eles também, com relação a você, né? Que eles já estavam lá brincando, você chegava como o brincante e eles acolhiam você ali naquele espaço, né? Muito lindo isso. E qual seria a mensagem que você deixaria para os futuros agentes públicos, né? Os brincantes, servidores, que chegarão, né? Colaboradores que estarão lá no Centro Cultural São Bernardo? Qual que seria essa mensagem que o mestre Faria deixaria para essa galera aí? É que observasse esse quintal mais, essa cultura da infância que faz parte da nossa vida, até a cultura da infância nossa mesmo, em que observasse naquele quintal, que observasse a cultura naquele lugar, naquele quintal. E o que significa para você fazer parte dessa história tão bonita do Centro Cultural São Bernardo, comemorando hoje não, comemorou em dezembro 30 anos, né? Como que é isso para você? Como que se toca assim você? Olha, eu me sinto feliz e realizado por causa dessa questão. Em decorrer do tempo, em poder observar, poder andar os quintais, conseguir olhar nos olhos dos meninos e brincar
levar para eles muita coisa. Quando eu chego na Pedreira, os meninos me recebem. Quando eu chego no Centro Cultural São Bernardo, os meninos estão ali, eles me recebem, e a gente vai brincar com isso. Então, eu acho que é um privilégio muito grande para mim, entendeu? Como um brincante, poder estar encontrando com esses meninos, olhando nos olhos, poder passar essa emoção, poder também pegar isso deles, né? Pegar esse carinho deles. Tudo Reciprocidade. Reciprocidade. É muito gostoso isso. Ô, mestre, e agora, né, também tem uma história muito bonita para a gente encerrar aqui, que você tem um filho, né, o Anderson, né? E o Anderson também está seguindo nessa linha, já está aí nos centros culturais da Malha da cidade de Belo Horizonte, né, fazendo esse trabalho que é tão importante, né, para a cultura da criança, para essa, né, hoje a gente vê a meninada aí, não que não seja bom, videogame, isso, aquilo outro, mas poder estar junto, pertinho ali, sentindo o cheirinho do outro, o suor do outro, brincando, rolando, é muito gostoso, né? E esse legado você passou para o seu filhão, para o Anderson, né? Que é um jovem, e agora também é um brincante. Como que é isso? Só para a gente finalizar, eu acho o máximo, mestre. Diga aí. Isso é maravilhoso, porque ele já fazia isso nos primeiros passos dele. A gente já caminhava junto, eu levava ele no pescoço e tudo, levava ele nos territórios para brincar, no Centro Cultural lá São Bernardo, na Lagoa do Nado, todos os lugares eu levava ele. Na Pedreira, tanto que quando ele é tão gostoso isso, quando você chega na Pedreira, e ele como ele não conhecia o povo da Pedreira, e aí as mães, as moças hoje, que naquela época eram crianças, né? E aí ela chega e fala assim, cadê seu filho? Fala assim, aí ele aqui. Aí elas sentam com ele para contar o que eles faziam, que elas pegavam ele e saíam correndo com ele, brincando de pegador pela Pedreira, pelo Centro Cultural São Bernardo, e ele não conhecia, ele não lembrava dessa história, mas elas chegam contam lá. Então, é muito gostoso ver isso, né? Gratificante, né? Ô, mestre, só agradecer você mais uma vez por essa prosa boa, tá? Por citar tantas memórias deliciosas para a gente, contribuir, colaborar com esse projeto, que é 30 anos do Centro Cultural São Bernardo. Esse projeto que foi aprovado, né, através da Lei de Incentivo Municipal, né, e a gente está aí contando essas histórias, e virão muitas, muitas, muitas outras também. Muito obrigada mais uma vez, viu? Vida longa, saúde, muita paz para você. Muito obrigada. Até a próxima, mestre. Até a próxima.